Nosso Papo de Padre está no ar, graças aos nossos patrocinadores. Construtora Canal, marca de qualidade e confiança. Nogran, mármores e granitos. Grow, engenharia e serviços. Empresa capixaba para atender às demandas industriais. Assista mais um programa Papo de Padre. Salve, paz e bem, mais um Papo de Padre no ar. Obrigado pela sua presença e a sua participação. Olha, bater papo, conversar, conhecer histórias é o que a gente mais gosta de fazer. Ainda mais com a história eclesiástica de um bispo, o bispo de Cachoeiro de Itapemirim, aqui do estado do Espírito Santo, e também que veio da África, diretamente de Pemba, na África, de Moçambique, para Cachoeiro. Vamos conhecer um pouco essa história? Então é com muita alegria que temos a oportunidade aqui de conhecer como a gente tem feito, batendo papo, conhecendo histórias de pessoas. E temos muitas histórias a conversar, a conhecer, e de modo especial, o nosso bispo Dom Luiz Fernando Lisboa, já bispo de Cachoeiro, da Diocese de Cachoeiro. Eu sou Luiz Fernando, um brasileiro, nascido em Valência, no Rio de Janeiro, e de uma família de 12 irmãos, e perdi meu pai aos 5 anos. Então minha mãe criou-nos a nós os 12 filhos. Caramba! Sozinha, sentada numa máquina de costura. Então, o senhor foi o nono, não é isso? 9º filho. Depois o senhor teve mais 3. Mais 3. E aí, depois o seu pai faleceu. Meu pai faleceu. E ela com um monte de... Criou 12 filhos costurando. E depois nós fomos para São Paulo, meus irmãos mais velhos, porque precisavam trabalhar para ajudar a criar tanta criança, né? Nós fomos para São Paulo, para Osasco, quando eu tinha 9 anos. E foi lá, então, participando na igreja, desde de criança participava na igreja, meus pais eram muito religiosos. E lá em Osasco, aos 19 anos, eu entrei no seminário. A gente está na casa de dom, só vai aparecendo mais dom, entendeu? Mais um dom do Espírito Santo aí, ó. Dom Dario, bem-vindo. Quer roubar a cena? Não. Venha junto. Venha junto. Mas voltando ao nosso assunto. Pois é. A figura do pai do senhor. Trabalhava de meeiro numa fazenda e plantava e criava vacas. Eu tenho uma lembrança que nós de manhã acordando muito cedo com a canequinha para ir buscar leite. Enquanto ele estava tirando leite, a gente tomava leite. Então essa lembrança eu tenho, e também ele nos levava aos pequenos, eu e meu irmão que mora aqui em Vila Velha, que é acima de mim, ele nos levava de vez em quando para vender os produtos que ele ia vender na feira. Ele morreu atropelado por um trem, uma morte muito triste. Pai do senhor. Então ele não quis levar nenhum dos dois. E naquele dia mesmo ele morreu. Ele levava mais o meu irmão, que era um pouquinho maior, e então ele foi atropelado, foi muito triste. Então fomos todos para São Paulo. Nunca teve revolta de Deus? Poxa, meu pai, minha mãe com 12 filhos... Não, eu não me lembro de ver minha mãe deitada numa cama quando eu era criança. Ela o tempo todo sentada na máquina de costura. Então ela foi gigante mesmo. Ela aprendeu esse ofício e aprendeu com a mãe dela, e ela nos criou ali. Lá em Osasco, né? Sim. Quando então o senhor tem uma experiência a ponto de querer ir para o seminário. Isso. Eu tive alguns irmãos mais velhos que eu que passaram pelo seminário. Para eles todos estão vivos hoje? Não. 3 deles já faleceram. Não é? E somos 9 ainda. E alguns irmãos passaram pelo seminário, e eu que parecia ter menos vocação, não é o que ninguém esperava. Mas tem um deles, esse que está acima de mim, que mora aqui em Vila Velha, ele chegou quase à filosofia. Como entrou muito pequeno, ele chegou quase para a filosofia. Mas depois saiu, e depois que ele saiu, então eu entrei com 19 anos. E aí o senhor faz uma experiência com os passionistas. Sim, isso? exatamente. Entra pela congregação dos passionistas. Passionistas. Da Cruz. Da Cruz. Missionários da Paixão. Então, até hoje, sou passionista. O senhor fala também na história do senhor, que desde a juventude o senhor tinha esse carisma, esse desejo de adjentes, né? De sair para outros lugares. Sim. Sempre foi isso? Eu fiz a filosofia na PUC do Paraná. E ali eu tive a oportunidade de
de participar de muitos movimentos. Era uma época um pouco efervescente, o ano de 78, 9, 77, 8 e 9. E conheci várias realidades, tive contato com missionários, tinha um professor xaveriano que era missionário, a gente conversava bastante, e ali acendeu em mim esse desejo, me despertou para a missão adigente. O senhor pega aí um período pós-Concílio Vaticano II, o senhor lembra essa mudança um pouco de forma de igreja, eclesiologia, de celebração, ou já pegou já encaminhada a sua identidade religiosa? Já peguei encaminhado. A mudança do Vaticano II, quando se deu mesmo, eu era muito pequeno e era coroinha. Quando eu aprendi a responder a missa em latim, mudou. Mudou. Então, desde muito pequeno, eu era coroinha no Rio de Janeiro. E então, fomos acompanhando essa mudança. Aí comecei a participar de grupos de crianças, marianinhos, e na minha adolescência, participando de todos esses grupos de igreja, né? E toda a minha família, os 12, participavam de comunidade de jovens, os 12 irmãos. Fazíamos aqueles encontros muito grandes, com 200, 300 jovens. E isso aí foi despertando até que eu tomei a decisão. Isso estava sempre presente na minha vida, a questão da vocação. Eu quero ter uma confirmação de que se isso é vocação mesmo. E aos 19 anos, ajudados por alguns padres na Pastoral da Juventude, irmãs religiosas, me lembro uma religiosa que era muito jovem, tinha 22 anos, irmã Benedita. Um dia, num encontro, ela disse para mim: até quando você vai querer dizer não para Deus? Entra para o seminário. Aí eu procurei o padre e disse: olha, acho que agora é a hora. Ele já me acompanhava, aí entrei com 19 anos e... As suas especializações foi antes da África ou depois? Quando padre jovem eu fiz uma especialização em liturgia, depois fiz em missiologia. Na verdade, a missiologia era um mestrado. E quando eu comecei a escrever, fui para a África. Até pensando, lá eu continuo e escrevo. O meu orientador era o padre Paulo Suez, que era o coordenador do curso de missiologia. Mas chegando lá, eu me envolvi tanto, mergulhei de cabeça, não consegui. Né? Claro, depois participei de muitos encontros de missiólogos e trabalhei sempre nessa área. E depois, quando eu voltei ao Brasil, em 2010, então eu quis, como estava já 8 anos em Moçambique, pensei, eu vou frequentar algumas aulas na PUC do Paraná, mas sem essa complicação do mestrado. Quando eu percebi, eu já estava dentro do mestrado. E aí não me deixaram sair e eu terminei o mestrado. O que se aprende num curso de 2 anos, parece? Não sei, de missiologia. Na verdade, o curso já era muito rico por causa da diversidade dos membros. Nós tínhamos pessoas da América Latina inteira e também da Europa. Eu me lembro que no meu grupo tinha um padre italiano que trabalhava nas favelas do Rio. Uma experiência muito rica. E tinha uma irmã do Equador, tinha gente da Costa Rica, do Panamá. Só aí... Aqui no Brasil mesmo? No Brasil, em São Paulo. Uhum. Então aí já havia uma diversidade, uma riqueza imensa. Mas aí estudávamos a história da igreja, o que é missão em si, experiências missionárias. Vimos toda a história da Igreja do Brasil, porque nós somos frutos da missão. Né? Somos frutos da missão. Quantos missionários vieram para cá? E depois a questão das culturas, a importância das culturas, o respeito pelas culturas, tudo isso então foi enriquecendo e foi aumentando o meu desejo. E foi lá no curso de missiologia, porque havia vários mestrados lá. Eu conheci um jovem padre de Moçambique e foi com ele que eu fiz o primeiro contato. Ele disse que o bispo da congregação dele estava em São Paulo para um tratamento médico. Eu fui visitar esse bispo já com essa ideia, vou conhecer um bispo da África, né? Pegar a matéria na prática, sai da teoria, né? Exato, e era um bispo deoniano da diocese de Pemba. E ele disse, não, vocês passionistas têm que ir para lá, porque eu não tenho nenhuma congregação masculina na minha diocese, fez aquela insistência e eu levei meu provincial para ir junto, na época que já faleceu. E ele fez, isso era o ano de 99, ele fez a gente assumir um compromisso de 2001,
irmos para lá pelo menos para conhecer. E o provincial saiu de lá dizendo, quem que nós vamos enviar? Olha que situação você nos meteu. Eu disse, eu? Sério? E eu era do conselho provincial. Ele disse, você não pode porque é do conselho. Eu disse, provincial, qual o problema ficar 6 meses fora do conselho? Vai ter capítulo e pronto, vou eu. Eu sei que ele concordou, eu fui. E depois no capítulo foi eleito um jovem padre que foi meu formando. Assim que ele foi eleito, eu disse para ele, você nem pensa em me tirar da África, porque eu nem trouxe minhas malas, eu vou voltar. Então ele apoiou, conversando com outro colega mais velho, que foi meu primeiro formador, Padre Fernando, combinamos e ele disse, não, eu vou. A gente vai falar sobre a missão da África, também do encontro com o Papa Francisco, a relação do senhor com o Papa Francisco. Vamos lá, vamos continuar nosso papo, vamos lá. Continuamos aqui o nosso papo com Dom Luiz Fernando Lisboa, hoje bispo da Diocese de Cachoeira do Mirim, mas também já foi bispo na África, de onde veio, da Diocese de Pemba, no Moçambique. O senhor falou como passionista é bom lembrar, né? É uma congregação, assim como tem salesianos, franciscanos, né? E outros tantos, temos passionistas, deonianos, né? Então é uma congregação de padres, e que o senhor é dessa comunidade, dessa congregação, faz essa experiência, vai para a África, né? Você se coloca à disposição para poder ir para a África e fica lá em missão, em paróquia, celebrando, virou reitor. Com vários trabalhos na diocese, era formador. Moçambique é um dos 10 países mais pobres do mundo. Exatamente. A África tem 55 países no continente africano. Desses aí, no caso, temos Moçambique, um pouco ali do sul, né? Pemba é a província da cidade. A província é Cabo Delgado. Cabo Delgado. Então, está ao norte de Moçambique. Ao norte de Moçambique. Na parte mais pobre desse país pobre. E desse país de Moçambique, nós temos, o que para nós é estado, a gente chama de província? Província, exatamente. Então são províncias. Então a província, Cabo Delgado, como se fosse aqui o Espírito Santo e a capital Vitória. Exato. Então nós temos Cabo Delgado, a província, e a província, o estado e a capital Pemba, é onde o senhor estava. Exatamente. Ele é muito grande. Ele tinha mais de 82 mil quilômetros quadrados. Ele é como o tamanho de Portugal, que tem 20 dioceses, Portugal. E lá um estado só é uma diocese. Praticamente cada estado é uma diocese, com exceção de 2 estados que têm 2 dioceses. Mas é uma província muito grande. Eu fiquei 8 anos e pouco trabalhando lá como missionário. Voltei ao Brasil para ficar 1 ano. Né? A congregação achou que seria bom que eu voltasse, ficasse 1 ano para... Eu mesmo não queria vir, mas o provincial achou que seria bom para descansar. Ele vai ser bispo, ele vai ser bispo. Eu nunca tive nem cara, nem jeito, nem barriga, nem nada de bispo, nem tamanho, e nem sonhava com isso. Né? Então vim para passar um tempo, havia uma possibilidade de eu ir na Irlanda, fazer um pouco de inglês, mas depois minha mãe adoeceu muito forte nesse ano, e faleceu depois de seguir em 2010. Então eu acabei ficando por ali, assumi uma paróquia grande na periferia de Curitiba, na cidade de Colombo, uma paróquia espetacular, com uma liderança espetacular, onde eu aprendi muito, e eu acabei ficando 4 anos. Aquele ano acabou se transformando em 4. E eu já tinha dito para o provincial, nós teríamos capítulo em agosto, olha, eu vou voltar para a África, já é tempo, eu fiquei demais, já me pediram 1 ano, eu fiquei 4. Eu voltaria para lá. Mas o Papa Francisco se antecipou. O capítulo era em agosto. Em junho, o Papa Francisco me nomeia para ir para Pemba. Eu fui, na verdade, a 2ª nomeação do Papa Francisco. Mas até então não havia uma relação pessoal de vocês dois? Não havia. Houve uma consulta interna, indicaram o nome do senhor, os africanos também já têm indicado o nome do senhor, e aí foi eleito para poder assumir Pemba. Mas é impressionante como o Papa Francisco o cuidado e a capacidade que ele tem. Porque eu fui nomeado em junho, em julho houve
Jornada Mundial da Juventude. Então eu já fui participar no Rio de Janeiro como bispo eleito, não era ordenado bispo ainda. Claro que ninguém vai lembrar, mas todos os bispos tinham mitra, eu não, só tinha o solidel, porque não era ordenado. E no almoço com os bispos, que o Papa Francisco fez, com os bispos brasileiros, quando eu me aproximei dele, eu disse, eu sou o Luiz Fernando. Ele falou assim, você não vai para a África? Sério? Sério. Que sério. Isso, que memória. Aí eu disse, sim, o senhor me nomeou para Moçambique. Ele falou assim, nós ficamos um pouco em dúvida, mas você é missionário, tem experiência, vá com coragem. Né? Nossa, fica de 2011 a 2020, não é isso? 21. 2013. 13. Pemba, nesse período também, uma guerra civil, podemos dizer. Um problema interno ali, uma pluralidade religiosa, que o senhor nunca foi problema, né? Foi formado nisso. Um país, a maioria não é cristã, é muçulmana, não é isso? A relação com o senhor ali, com as comunidades, né, com outros credos é tranquilo, mas o senhor fala de essa guerra não seria uma guerra religiosa, mas uma guerra econômica. Cabo Delgado, embora o povo seja muito pobre, é uma província com muitos recursos naturais. Lá tem a maior reserva de gás da África. Empresas estrangeiras que exploram o granito, a madeira já foi quase toda exportada para chineses. Exato. Então eu disse isso para o Papa Francisco, que esses três elementos estão juntos, recursos naturais, multinacionais e guerra. Tive a ousadia de sugerir isso, que se fizesse o encontro dos bispos que estão nessas áreas para conversarmos e termos uma linguagem comum da igreja, porque isso está acontecendo em várias partes, sobretudo da África. Além disso tudo, fenômenos climáticos, né? Sim. Ciclone que avassalou ali. Tivemos o ciclone Kenneth, chamado Kenneth, que destruiu uma grande parte da província, o povo ficou sem casa, a cidade de Pemba mesmo, não no dia do ciclone, mas nos dias seguintes, chuvas intensas, as ruas viraram rio. E além do ciclone, então, essa guerra, e nesse momento, o que mais faz sofrer o povo é a guerra, porque são cerca de 700 mil deslocados internos, 700 mil pessoas. Do país ou da região? Da nossa província. Do Cabo Delgado somente? Cabo Delgado somente, são 17 municípios. Os municípios envolvidos na guerra são 9. Então, desses 9 municípios, as pessoas saíram das aldeias, das cidades e estão nos outros 8 municípios. Não tem estrutura? Não tem nenhuma estrutura. Só de deslocados, tinha até no final do ano mais 150 mil deslocados. Que veio para Pemba. Vieram Ou seja, para Pemba. Mais da metade da população. Exatamente. E começaram a ir para as províncias vizinhas também. E a igreja tinha um papel, através da Caritas, em parceria com outras Caritas de outros países, e mesmo de Moçambique, e com outras organizações internacionais, de dar assistência aos deslocados. Então foi um trabalho, está sendo um trabalho de assistência muito forte. Agora, outro papel da igreja foi o de falar, porque o governo proibia que se falasse da guerra. Prendeu jornalistas, não permitia que jornalistas fizessem matérias sobre a guerra. Então a igreja sempre falou, né? Nós nunca deixamos de falar e denunciar para Moçambique e para o mundo essa guerra. Foi nesse momento que a relação que chega ao Papa Francisco, exatamente, que ele chama o senhor para conversar. Exatamente. O Papa Francisco primeiro foi a Moçambique em 2019. Isso, tem a visita do Papa, é verdade. Então ele já sabia de Cabo Delgado e falou forte sobre essa situação da guerra. Ele foi até impedido de ir a Cabo Delgado, né? Foi impedido por causa da segurança. Era a nossa ideia que ele fosse lá. 19 de agosto de 2019 ele me telefona. Levei um susto imenso, porque imagina... O Papa? O Papa. Eu sentado no meu escritório, estava atendendo um seminarista. E o Papa me liga. Como eu tinha falado com um bispo espanhol 3 dias atrás, também chamado Francisco, eu disse, Dom Francisco, ele disse, não, é o Francisco de Roma. Eu falei, Santo Padre! Quase morri de susto. Mas aí foi uma... Ele mesmo na linha, não tinha ninguém... Ligou. Primeiro eu rejeitei, porque apareceu um número, aqueles números privados que aparecem, eu rejeitei e coloquei assim. Falei, isso eu não vou atender. Samuel. Aí insistiu, eu atendi, né, não com muita vontade, porque esses números.
e aí era o Papa. Que eu avisasse o povo de Cabo Delgado que ele estava rezando também pelo povo de Moçambique e que ele enviava a bênção. Aí eu convoquei a imprensa e comuniquei o que o Papa tinha falado. Foi muito importante para o povo. Mas chegou o Papa antes, lógico, né? Antes da visita que ele fez a Moçambique. Sim. Teria chegado notícias também da guerra ali interna? Ele deve ter chegado para ele, mas eu penso que quando ele foi lá na visita, ele se inteirou do que estava acontecendo. E depois desse telefonema, então no telefonema ele disse para mim assim: tudo que você precisar, fale com o cardeal Czerny, que é um dos cardeais do Dicastério do Desenvolvimento Humano Integral. E então ele ficou sabendo. Que é um papável, né? É. Que é um papável, Pois. né? Então ele... Podemos ter um papa africano. Não era o Turkson. Era um outro cardeal que participa desse dicastério. Então ele acabava ficando informado daquilo que estava acontecendo em Cabo Delgado, porque esse cardeal se encontra com ele 2 vezes por semana, pelo menos. Como é que um bispo, tragédias climáticas, tragédias humanas, pobreza, não suba demais, não, Dom? Humanamente, espiritualmente, o povo não clama, cadê Deus? Onde é que está Deus? Sim, a equipe toda estava coesa, então havia um trabalho mesmo em conjunto, um trabalho em comunhão. E isso me aliviava, era muito exigente para mim, claro. Eu estava muito cansado no final do ano, mas esse suporte dos missionários foi muito importante. Há 2 dias atrás eu tenho acompanhado. Você tem relação ainda? Tenho relação. Era hora do senhor, desculpa, era hora do senhor sair? Não o seu era... coração talvez esteja lá ainda, acredito. Ainda, uma parte está lá. Sim, acredito, acho todos que é normal. Todos os dias eu tenho notícia de lá, me preocupo, rezo. Há 2 dias atrás houve um ataque muito forte numa cidade chamada Palma, não é? Quando o governo está fazendo propaganda de que já está tudo, as forças de defesa já dominaram, que eles já não estão mais lá, que eles agora estão enfraquecidos, eles fizeram um ataque. Nessa união dos missionários para tentarmos fazer a nossa parte. A igreja, a pastoral da igreja toda nesses 3 anos ficou em função dos deslocados. O nosso trabalho principal era atender os deslocados. Até nós tivemos uma coisa muito bonita que missionários de outras regiões de Moçambique vieram para passar 1 mês, vieram para passar 4 meses para nos ajudar ali. Até o final do ano passado, nós não tínhamos muitos casos de mortes, porque também não há testagem, infelizmente. Então, a partir do final do ano, com as festas e tanta coisa, mas Moçambique recebeu mais testes e aí começaram a aumentar os casos, o número de mortes diários, etc. Se tivesse forte como está aqui, então seria mesmo uma tragédia fatal para Moçambique. Dom, infelizmente nosso tempo está acabando, a conversa aqui está muito boa, querendo conhecer um pouco mais. Hoje o senhor então já é bispo empossado de Cachoeiro. Mas tem uma coisa interessante, que o senhor também foi colocado como título de arcebispo ad personam, é isso? Uhum. Eu sou o bispo de Cachoeiro, né? Então isso é importante, eu já falei lá em Cachoeiro, ninguém precisa ter preocupação de me chamar de arcebispo, eu sou o bispo de Cachoeiro. O Papa deu esse título, penso que foi uma homenagem que ele quis fazer, não a mim, mas ao povo de Cabo Delgado. O cuidado com do Papa com Cabo Delgado, a situação do povo, o sofrimento, ele fez isso. Como ele quis me transferir, né, isso é mais um cuidado dele, uma preocupação que ele também tem poderia estar ameaçado para preservar a vida, exato, ameaçado, por causa de ameaças. Então ele achou por bem me transferir, eu acolhi, foi muito difícil para aceitar nesse momento, para sair, mas eu acolhi e estou feliz aqui, feliz por estar em Cachoeiro. Reaprender, recomeçar, a nossa vida é assim. A vida levou o senhor a várias mudanças, a desapego, né? Desde a figura do seu pai e tudo mais. Então a gente agradece a presença do senhor, é uma honra tê-lo conosco em Terras Capixabas, né? Obrigado. Que possa realmente ser um exercício pastoral profícuo, né, a todo o povo aí da Diocese de Cachoeiro. Muito obrigado, uma mensagem final. Eu que agradeço, Padre Anderson, por essa oportunidade e fica o meu abraço a todo o povo capixaba. Agora já sou capixaba, não é? E ao povo de Cachoeiro, espero que a gente possa fazer um bonito caminho juntos, continuar a história tão bonita da Igreja de Cachoeiro, que eu entrei e quero participar dela. Então,
Dá-nos a bênção, Dom. Então, por intercessão de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo, que Deus os abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Dom. Muito obrigado. Semana que vem tem mais Papo de Padres. Obrigado.